Quem esteve no culto aqui domingo passado, nós pregamos sobre a igreja vem, não foi sobre isso? E pregamos aí algumas atitudes que a igreja tem, a igreja do Senhor deve ter, aquilo que Deus espera que nós tenhamos. E aí eu iniciei o culto falando do conceito de igreja, não foi? Que eu disse que era um agrupamento de pessoas em congregações locais unidas pelo Espírito Santo que diligentemente buscam um relacionamento fiel e leal com Deus. E aí durante a semana eu orando ao Senhor, eu falei, eu dei um conceito tão simples do que igreja, e a igreja é muito maior do que isso, esse simples conceito. Então nessa noite eu vou colocar, na verdade, que seria a primeira introdução do que nós pregamos domingo. Nós pregamos sobre as atitudes de um crente que participa da igreja, amém? E hoje eu vou falar sobre a igreja em si, tá bom? Abram aí a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas dos Hades não poderão vencê-la, ou não prevalecerão, em outras traduções aí. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Essa visão que aqui é a igreja, a constituição de igreja que o Senhor tem para nossas vidas, e que o diabo não pode desfazer. Ele pode, de repente, um irmãozinho se desviar, outro aí ceder às tentações desse mundo, tal, mas a igreja do Senhor o diabo não pode destruir. Glória a Deus por isso. A igreja, ela é apresentada como um povo de Deus. Abra aí a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Olha que maravilhoso, que profundidade. Aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Santos é o quê? Separados, e chamado juntamente com todos os que em toda parte. Por que em toda parte? É só a igreja Batista Ágape? Não, é a igreja, quando eu falo, irmãos, igreja universal, não estou me referindo à denominação que leva esse nome, estou me referindo à igreja como um todo, amém? Glória a Deus, isso é importante. Invoca o nome do Senhor Jesus Cristo, deles e nosso. A igreja é o templo de Deus e do Espírito Santo. Não fecha a Bíblia, você que está com a Bíblia aí, dá só uma folheada aí, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Vocês não sabem que o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Olha que mensagem maravilhosa. Então muitas pessoas falam, eu não vou na igreja não, eu estou orando em casa. Eu estou me fortalecendo em casa. Não, você não está se fortalecendo em casa, porque nós nos fortalecemos na igreja. Nós nos reunimos para adorar a Deus na igreja. Os enfermos, aqueles que estão sofrendo, os que estão machucados, os que estão feridos, eles vão ser curados aonde? Na igreja. Evento de Páscoa. O culto, talvez o culto que nós devemos mais, assim, né?
de maior vulto, que é a celebração da nossa libertação. Eu ouço uma pessoa, eu vou viajar, vou aproveitar o feriado para viajar. Você está dizendo que você não quer participar com a igreja das principais festas que nós temos durante todo o ano, ou a principal festa. Você está se negando a participar como corpo de Cristo, de um momento tão maravilhoso, tão precioso, que nós devemos lembrar sempre, e que nós fazemos todos os meses através da ceia do Senhor. Não é isso? Ah, pastor, então, aí eu só venho no culto de ceia. Aí tem gente que vem só no culto de ceia. Mas não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que Deus quer para nós. A igreja é o corpo de Cristo. Abra a palavra do Senhor aí, ó, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. Dá uma puladinha aí, vai lá para o versículo 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Amém? Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente quem? Apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, os que realizam milagres. Os que têm dons de curar. Oh, que maravilha! Oh, aleluia! Os que têm dons de prestar ajuda. Os que têm dons de administração. E os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos os dons de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Irmãos, nós temos falado de um tempo de avivamento. Nós temos falado de um tempo que essa igreja vai ficar cheia. Nós temos ficado assim orando, falando, e Deus tem mostrado isso. Domingo passado eu vi que poucos lugares restavam aqui nessa igreja. E nós procuramos, no tempo de oração, no tempo de busca individual, a colocar em prática os dons que o Senhor colocou em nossa vida. E aí eu vou falar para vocês mais uma vez. Será que Deus não deu nenhum dom para você? Nenhum, nem nada, nenhumzinho. Deu. Deus deu. E aonde está você? Para que nós, como igreja do Senhor, possamos colocar em prática esses dons que o Senhor tem colocado. Às vezes Deus me usa aí em oração em línguas, é muito difícil a interpretação, mas eu sei que tem gente aqui dentro que tem interpretação de línguas. Aí eu estou aqui na oração, aí eu fico manco. Aí eu fico, Deus, me ajuda aí. Se não dá a interpretação da língua, então me dá visão. Vocês estão entendendo? Quando nós falamos que nós fazemos parte de um corpo de Cristo,
Aí nós temos um tempo de oração. Já pensou se não tem um ministério de louvor para cantar? Ou se tem só o pessoal da voz e não tem instrumentista? Ou às vezes tem um instrumentista que não canta? Fica manco, não fica? Vem os enfermos aqui na frente. E aqueles que têm o dom de curar? Já pensou se falta? Mas tem mais pessoas que têm o dom de curar dentro dessa igreja. Tem profeta? Aqui nessa igreja tem profeta? Tem profeta. Tem pessoas que têm o dom de realizar curas? Tem. Milagres? Tem. Tem gente que ora em língua aqui na igreja? Tem. Amém? Aí, sabe o que acontece? Aí o pregador que está aqui, quando fala, sabe o que a gente faz? A gente abaixa a cabeça. Sabe por quê? Porque a gente olha para a dificuldade. Estou longe, pastor. Nossa, tem tanta coisa para me arrumar na minha vida. Os discípulos do Senhor Jesus eram todos santos, né? Para com isso. Eu não me sinto digno, pastor. Para com isso. Pega a tua cruz. Marcha. Pega o teu chamado. Marcha. Pega os teus dons. Vamos. Eu gostava de Jesus, né? Que ele chegava assim, larga as suas coisas aí, vem. E o povo ia. Às vezes eu falo, não vai. A igreja é a noiva de Cristo. Sabe o que é a noiva de Cristo? A noiva, que cor que ela veste? Tem umas noivas de hoje em dia que não, né? Veste azul, veste amarelo, umas cores esquisitas. Abra a palavra do Senhor aí no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. E o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Abram em Efésios capítulo 5, versículo 23. Tem mulher que não gosta muito desse versículo, não. Mas aqui nós estamos referindo à igreja. Efésios capítulo 5, versículo 23. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Abram aí a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 26. A igreja é um exército engajado numa batalha espiritual. E o nosso combate é contra quem? O nosso combate é contra Satanás e o seu poder. A igreja é um exército engajado numa batalha espiritual. E o nosso combate é espiritual contra Satanás e o seu poder. Quando você, igreja do Senhor, vê o seu braço, o seu olho, a sua língua pecando, o que você faz? Seu braço tem vergonha. Não vou andar com você mais não. Você deve ser excluído desse lugar, desse corpo que é santo. Você não pode vir mais na casa do Senhor. Você não tem que voltar aqui mais não. Que vergonha que eu tenho de você. Sai daqui. Você vai arrancar o braço? Fala, igreja. Vai arrancar o braço? Vai, irmão. Você não toca direito. Eu já falei que é 3 dedinhos. Você não toca. A gente fala, tecladista aqui só pode usar 3 dedos, né? Ele não toca. Vai arrancar os 3 dedos fora, a mão fora? E a perna? Olha, eu vi a perna aqui, ó. Num bar aqui pra cima, aqui de noite, pastor. Não tem jeito com aquilo lá não. Aquilo lá não toma jeito mais não. Você vai fazer, você vai arrancar a perna? Fala, igreja, você vai arrancar a perna? Vai andar manco? O que você tem que fazer com a perna? Sarar a perna, curar a perna, tratar a perna, tratar o braço, tratar os dedos. Eu não me envolvo com isso não. O último a ficar sabendo é o pastor da igreja. Aí quando já está assim necrosando o braço, ô pastor, ó, rapaz, vou ter que te falar para você, o braço está lá, ó, tá podre lá, já está cheirando mal. Aí o pastor chega, nossa,
Quem não me falou antes que o braço estava doente? Ah, pastor, a gente tem falado para o braço, mas o braço não tem reagido muito bem, não. É isso que eu estou falando. Rola assim as conversas do WhatsApp. Irmão, faz, você vai hoje? Para ver se pega uma forcinha, né? Hoje vou não, estou cansado. Aí o cara que tá querendo pegar uma forcinha acaba de descambar o resto, né? Não é assim? Então eu também não vou não. Então eu também não vou não. Eu estou muito cansado. Todos nós temos motivos para não vir. É normal. Deus olha o nosso sacrifício. Deus reconhece a nossa adoração. Deus reconhece quando nós somos submissos. Deus reconhece quando nós estamos querendo algo novo do Senhor. Eu tenho certeza, quantas vezes eu já vi testemunho. Irmãos, estava com dor nas costas, cheguei na igreja, tudo moído. Depois do louvor, não senti mais nada. Nossa, cheguei aqui para pregar, estava com dor nas costas, comecei a pregar, a dor passou. Eu tive que ficar na recepção, de pé. Quando eu vou ver, começou a palavra, eu já não sentia mais dor. Deus conhece a nossa necessidade. E a nossa igreja, entenda bem, nós vivemos numa batalha espiritual. Atos capítulo 26, versículo 18, o que diz lá? Para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas. Quando nós chegamos aqui, nós tínhamos os olhos vendados, não era isso? Convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás, que estava preso, que estava lá oprimido, a pessoa estava lá sobre o envolvimento de Satanás para Deus, quer dizer, a libertação do cativo, a fim de que receba o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Isso aqui é Jesus falando. A igreja é um lugar de mudança. Se for a igreja do contínuo, não é igreja. A igreja é a coluna e o fundamento da verdade, funcionando como alicerce que sustenta o edifício. Olha que palavra maravilhosa. A igreja é a coluna e o fundamento da verdade, funcionando como alicerce que sustenta um edifício. Quando nós precisamos de buscar uma orientação, onde nós vamos? Olha a quantidade de ensinos que nós temos durante a semana. Nós temos as tribos, nós temos escola bíblica dominical, que é um tempo maravilhoso de ensino. E aí quando nós vamos para a rua, quando nós sofremos as dificuldades, nós sabemos porque nós conhecemos, porque nós aprendemos, porque nós participamos de um lugar onde nos fundamentam na palavra de Deus. Então a palavra do Senhor diz que aqueles que são meus não serão confundidos. A igreja é um povo possuidor de uma esperança futura. É assim, tem dia que está bravo e fala assim: Senhor, vem me buscar. Vem, Jesus. Não vim buscar assim no fato de eu morrer, mas Jesus vem buscar a sua igreja. Não é assim? Irmãos, nosso país está um caos. O caos. Não existe mais respeito. Na Câmara dos Deputados, o que dirige lá a presidência, outro chega e vai falando por cima, pega microfone, outro joga caixão em cima do cara, outro já vem com bandeira. É uma desordem. Abra aí a palavra no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 14. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 14. Guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é bendito e único e soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores.
o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu e nem pode ver. A Ele seja a honra, o poder para sempre. Amém? 2 Timóteo, capítulo 4. Eu vou ler, não precisa abrir a sua palavra, não. A nossa vida tem que ser uma vida constante com Deus. Acho que mais temos falado é isso, sobre perseverança, sobre constância, sobre determinação, sobre saber que Deus é aquele que nos dá a vitória, que sem o Senhor nada podemos fazer. De quanto mais eu confio em Deus, Ele nos abençoa, Ele nos direciona, Ele nos guarda, Ele nos livra, Ele nos protege, Ele nos alcança. É Ele que traz a bonança em meio à tempestade. Alguém já conseguiu alcançar a bonança assistindo o Jornal Nacional? Eu fico mais doido ainda. Né? Estou estressado, eu vou assistir televisão. Aí você fica mais doido ainda. E a gente fica querendo assim, parece que testar assim, o quanto a gente é crente. Oh, Jesus! Vai buscar no Senhor, vai dobrar seu joelho. Colocamos lá uma folha, lá meia hora lá, num dia lá. Tem um monte de lugar vago, tem uma hora lá para você, tem meia horinha lá para você. Fazei prova de mim, é isso que o Senhor fala. Mas a gente sabe que Deus faz, mas depois a gente começa. Amanhã a gente começa, é igual regime, né? Não, semana que vem eu começo, segunda-feira que vem eu começo, segunda-feira. Eu preciso entrar no propósito com Deus para buscar os dons do ministério, dons ministeriais para mim. Eu já falo, já oro em línguas, eu já sou batizado no Espírito Santo. Agora eu quero entender de Deus, eu vou entrar no propósito. Segunda-feira, 10 horas da noite, eu vou fazer 1 hora. Aí vai, segunda-feira, pá, beleza, glória a Deus. Aí chega terça-feira, tem Masterchef, né? Não tem lá na Bandeirantes? Tem? Tem. Nossa! Tem esse programa aí. Eu gosto tanto. Mas tem que orar. Mãe. Nossa, hoje. Rapaz, e agora? Não, amanhã eu vou firme e tal. Amanhã tem jogo, quarta-feira tem jogo. Aí, amanhã, quarta-feira tem jogo. Aí quinta-feira tem culto, aí já vai na paz, já vai santo. Aí na sexta-feira, aí tem oração das 8 às 9. Das 8 às 9, chega às 10, não, eu já orei hoje. Já orei. Para com isso. A palavra de Deus mostra Jesus indo orar e buscar o Senhor no monte. Ele voltava, falava, povo, não dorme não, que eu vou voltar ali para orar mais um pouquinho, não dorme não. Ele voltava de novo para buscar o Senhor. Em algumas passagens, Jesus passava a noite orando. À noite, ele varava a madrugada orando. A gente vai para o monte, dá 11 horas, dá 11h30. Amém, né, pastor? Da meia-noite, misericórdia. E se nós mantemos essa fidelidade, Deus vai derramar esses dons sobre nossa vida. O Espírito Santo já está em você. Quando você começa a orar, quando a pessoa foi curada, quando você começa a orar em línguas, você começa a entender aquilo que você está orando, você impõe a mão sobre os enfermos, eles são curados, você começa a ter visões da parte de Deus, você começa a falar em línguas e começa a profetizar sobre a tua igreja. É essa a expectativa que o Senhor tem sobre sua vida. Irmãos, essa igreja vai encher de pessoas necessitadas, pessoas enfermas, pessoas doentes, pessoas que precisam de auxílio. Nós precisamos ser o exército do Senhor, e não alguns do Senhor, mas ser o exército do Senhor cheio. Você precisa estar cheio para poder derramar sobre a vida das pessoas que vão chegar aqui nessa igreja, amém? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8 fala assim: agora já está me reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Essa é a igreja que o Senhor tem para nós. Isso é igreja.
Agora nós temos um entendimento do que é a igreja e o que a igreja faz. Agora nós precisamos andar nessa direção. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te louvar, Senhor, e te agradecer, Deus, por mais essa noite. Quero te agradecer, Deus, por mais esse culto. Pai amado, que em nossas vidas, Senhor Jesus, haja, meu Pai, sobre nossas vidas, o mover sobrenatural do Senhor. Haja, Pai amado, agir do Espírito Santo em amor, Pai amado, à tua obra, em amor em relação aos nossos irmãos, amor em relação àqueles que vão a chegar nesta igreja, sobre a nossa vida espiritual, que nós possamos buscar, Senhor Jesus, a colocar para fora todos esses dons espirituais, esses dons maravilhosos que o Senhor nos capacitou, meu Pai. Que nós possamos, Senhor Jesus, viver esse tempo maravilhoso, nesse tempo de avivamento do Senhor, que nós possamos crer nisso, que nós possamos crer, não com os olhos da carne, Senhor, mas com os olhos da fé, porque nós vivemos, Senhor Jesus, não é daquilo que os nossos olhos da carne vê, mas daquilo, Senhor Jesus, que o Espírito Santo tem colocado sobre a tua igreja. Nós te louvamos, Deus, e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus.